Olá, mamães, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, está chegando agora. Meu nome é Bianca Oliveira, eu sou educadora, profissional de educação física e atuante na área da infância e juventude como conselheira tutelar há 8 anos. E assim como você, eu sou mamãe. Mamãe da Maria Clara, que tem 9 aninhos, e mamãe do João Guilherme, que tem 5 aninhos. E eu vim aqui para a internet para ajudar você, mamãe, a superar os medos e as dificuldades dos 7 primeiros anos da maternidade em apenas 7 passos, de formas simples e eficazes, com um método que eu criei para ajudar você a solucionar os seus problemas e superar esses desafios que a maternidade vai te proporcionar. E se você me perguntar o porquê que eu resolvi vir para a internet para te dar uma mão, te dar o meu suporte, o meu ombro amigo e ainda te oferecer um conteúdo riquíssimo de informação que eu tenho certeza que vai te ajudar, a resposta é simples. Eu fui mãe da Maria Clara aos 19 anos e eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Então, a maternidade foi uma coisa nova na minha vida, onde eu vi o meu corpo se modificar, eu tive que me abdicar do meu trabalho. Eu estava ciente que eu teria mais 4 anos pela frente de estudo, porque eu estava no meu primeiro ano de faculdade, e entraria em muitos quesitos. E o meu trabalho, e a minha relação com o pai, né, dela, na época eu estava casada. Então eu senti muito medo. E eu sabia, aliás, eu imaginava algumas, que no caso são pouquíssimas, eu consegui imaginar, já que eu não fazia parte do cenário ainda, eu não estava vivendo a maternidade, eu consegui imaginar algumas dificuldades, que a gente sabe que são inúmeras dificuldades, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Na minha vida pessoal, eu tinha tido 0,1% da experiência da maternidade, auxiliando a minha mãe a cuidar da minha irmã, Ana Lara. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 14 anos, e eu auxiliava minha mãe quando ela saía para trabalhar e ela deixava a minha irmã comigo. Só que eram os cuidados básicos. 0,1% da experiência da maternidade, auxiliando a minha mãe a cuidar da minha irmã, Ana Lara. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 14 anos. E eu auxiliava minha mãe quando ela saía para trabalhar e ela deixava a minha irmã comigo. Só que eram os cuidados básicos. E que ainda assim eu sentia medo até nisso. Por quê? Eu com 14 anos tinha que dar mamar, lógico que não era em mim, né? Mas eu tinha que fazer dormir, eu tinha que levar na escola. E aí quando eu deixava ela na escola, ela chorava porque aquilo lá era uma novidade para ela, né? Um ambiente novo. E eu voltava para casa, mesmo não sendo mãe dela, eu voltava para casa frustrada. Eu falei, meu Deus, e agora? E se eu fosse mãe dessa menina, o que eu ia fazer? Então, desde aquela época, eu já fiquei, meu Deus, eu nunca romantizei a maternidade. Eu sempre tive isso comigo, que a maternidade ela é única e cada mamãe vive ela de uma forma especial, mas de formas diferentes, né? Cada uma tem a sua realidade de vida. Então, de forma resumida, aproximadamente 15 anos atrás, eu tive meu primeiro contato com a esfera maternidade, com a minha irmã Ana Lara, e mesmo ela não sendo de minha responsabilidade, eu já comecei a observar cada passo que uma mãe enfrenta, cada desafio, cada medo que ela sente, simplesmente por ser mãe. Até que chegou a minha vez. A minha vez em que eu ia ser a protagonista, né? E que eu seria a mamãe. E nisso me veio muitas lembranças na minha cabeça, porque eu lembrei do tempo em que eu auxiliava a minha mãe. E nisso eu já comecei a ficar desesperada. Eu falei, e agora?
Eu tô colocando um serzinho no mundo, onde eu vou ter que cuidar na parte de alimentação. Eu vou ter que abdicar um pouquinho mais do meu serviço, do meu estudo. E as minhas amizades, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou ter rede de apoio? Como que vai ficar o meu relacionamento? E essa criança um dia vai ter que entrar na sociedade, conviver com outras pessoas. E se essa criança ficar doente, o que que eu vou fazer? Porque essa parte não era para mim. E tentava estudar, mas ainda assim eu tive que viver todo o processo, aprender, para depois eu falar: não, tem formas mais fáceis e tem formas que vão me direcionar com estratégias e dicas que, se eu tivesse aprendido na época que eu estava grávida, teria amenizado um pouco mais o processo e teria me dado um norte menos sofredor, na verdade, né? Aí até então fui vivendo, a Maria Clara foi crescendo, tive o João Guilherme, passei pelos mesmos problemas de novo. Inclusive, medos que eu não tive com a gestação da Maria Clara, eu tive com a gestação do João Guilherme, e dificuldades diferentes, né? Porque, como eu disse, cada gestação é única, tem as suas peculiaridades, mas eu consegui e estou conseguindo. São etapas diferentes, mas que a gente vai, né, tendo instruções, vai estudando e vai dando tudo certo. Passado esse tempo, eu entrei no Conselho Tutelar há 8 anos atrás, e devido a isso eu conheci muitas mães. Eu comecei a adentrar dentro das casas, conhecer as famílias, e eu vi que não era somente a Bianca, mamãe, que tinha esses medos e essas dificuldades. Eu comecei a ver o cenário de muitas mães, e que eu falava: gente, mas ela teve medo disso? Eu não tive. Ah, mas eu tive aquele medo e ela não teve. Então, eu vi a necessidade, eu falei: eu consigo ajudar essas mães. Então, eu me dediquei, eu montei um método que eu tenho certeza que vai solucionar, vai abrir mentes e vai dar todo o suporte que essa mãe precisa. Portanto, é devido a toda essa bagagem da minha vida pessoal e da minha vida profissional que eu resolvi vir para a internet para auxiliar vocês. Então, para quem ainda não me segue, já comece a me seguir, ative o sininho de notificações, comece a acompanhar os meus conteúdos, e eu estou em todos os apps vizinhos. É só me seguir como Bianca Oliveira e vem conhecer o nosso universo, a nossa realidade, e fiquem ligadinhos, porque eu tenho muito conteúdo de informações valiosas, dicas riquíssimas e estratégias maravilhosas que vai te auxiliar nesse processo.